Escuta, você já ouviu falar em competências e habilidades do Enem? Pois é, nós temos na prova de linguagens 9 competências e 30 habilidades. O que você sabe sobre cada uma delas? Você já entendeu como é que elas funcionam? Essa aula é para falar exatamente sobre isso. Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e quero que você entenda como essa prova realmente funciona. E assim, você com certeza vai alcançar 40 acertos ou mais nessa prova, tá? Me acompanha, assiste esse vídeo, se inscreve aqui no canal, onde eu tenho colocado uma série de vídeos, aulas, falando justamente sobre os detalhes do Enem, os conteúdos que são cobrados ali dentro e como você pode enxergar cada um daqueles 45 itens ou questões dentro da sua prova. Em novembro, você vai se deparar com uma prova, como tem sido ao longo de todos esses anos, que fala sobre uma variedade de textos e temas e exige essa prova de você, candidato, que está se preparando para fazer uma das provas mais exigentes dentro da nossa educação. Você vai lidar então com questões que te desafiarão. Eu quero que você entenda melhor exatamente isso. Como a gente pode enxergar as competências e habilidades da nossa prova, que é a prova de linguagens, e ter um excelente desempenho. Vem cá, conversa comigo. Quando você se inscreve nesse canal, você participa das nossas aulas. Você interage comigo, você pode ser o meu aluno e eu quero ser seu professor. Ao longo de 10 anos, eu estudo e trabalho com alunos como vocês que se preparam para o Enem. E a gente tem buscado, ao longo desse tempo, desmistificar, tirar as dúvidas e esclarecer cada vez melhor como é que é essa prova, muitas vezes cansativa, exaustiva e que dá até um certo medo. Mas relaxa. A gente pode entender com mais tranquilidade, objetividade, cada uma das questões daquela prova. E para isso, vamos entender hoje como funcionam as competências e habilidades. Primeira coisa, o que é uma competência e o que é uma habilidade? Vamos esclarecer da seguinte maneira. Pensa comigo. Se você é uma pessoa habilidosa, como eu, que tenho, por exemplo, a habilidade de dar aula. Eu não nasci com isso, claro. Eu estudei, eu fiz a universidade, eu experimentei as minhas habilidades enquanto professor e até hoje venho melhorando com as minhas aulas. Então, a partir do que eu estudei, do conhecimento que adquiri e ainda adquiro, eu desenvolvi algumas habilidades, como falar em público, passar para o meu aluno um determinado conteúdo, apresentar de maneira didática conceitos e lidar com desafios como, por exemplo, se preparar para o Enem. Mas isso não garante que eu seja competente o tempo todo. A competência, ela vai se mostrar em contextos variados. Como assim? Dar aula para um público de 13, 14, 15 anos é lidar com adolescentes. Agora, falar dos mesmos conteúdos que eu adquiri na universidade e ao longo do tempo para adultos é uma outra realidade, é um outro contexto. Ainda uma terceira situação diferente é dar aulas aqui, por exemplo, no YouTube. Falar para uma câmera, buscar ser compreendido. Bem, não muda o fato de que eu sou um professor de linguagens, que trabalho com língua portuguesa, redação, literatura, mas muda o contexto. Então a gente pode entender da seguinte forma: uma habilidade é um saber, ou são alguns saberes que eu adquiro, apreendo. Mas uma competência, ela se mostra mesmo quando eu me coloco com esses saberes, esse conhecimento, diante de uma situação. Que aqui a gente vai aproveitar a linguagem do Enem para chamar isso de situação-problema. Como assim? O que é uma situação-problema? É o texto que você encara. Você que já faz o Enem, ou que ainda vai fazer, sabe ou saiba que ali você vai encontrar uma variedade de textos. E cada texto daquele que se apresenta em um item, que a gente chama popularmente de questão,
apresenta para a gente uma situação-problema, que a gente também pode chamar de contexto. Usei o meu exemplo como professor para você compreender o que é uma habilidade e o que é uma competência. Assim, a habilidade é um saber, é um conhecimento que eu aprendo e adquiro, mas que vou precisar, com ele, demonstrar competência em uma situação-problema, em um contexto. Se a gente levar isso para o universo da leitura, que é exatamente o que você mais vai precisar fazer na prova de linguagens, e não só na prova de linguagens, mas nas outras também, como em humanas, ou outras tantas, matemática, natureza, você precisa aqui na prova de linguagens demonstrar a sua habilidade leitora ou as suas habilidades leitoras em uma variedade de situações. E essas situações, problema, são exatamente as competências que você vai precisar demonstrar. E no nosso caso, são 9 competências. Você sabe ler, você foi alfabetizado, você está no contexto escolar ou já concluiu, então a leitura é uma habilidade que você desenvolveu. Mas, quando você vai para um poema, para uma notícia, está diante de uma lei ou de um artigo de opinião, ou os variados textos que aparecem no Enem, significa então que você vai precisar demonstrar competências diferentes. Saber, por exemplo, o que significa uma palavra como casa é uma habilidade, mas ler a palavra casa em uma lei que fala, por exemplo, sobre o seu direito à moradia é diferente de você ler um texto que fala em casa, como o poema A Casa, que diz: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. E o poema termina dizendo: mas era feita, e eu tenho certeza que você conhece esse poeminha, com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Afinal, o que será que significa casa nesse contexto? A habilidade de ler a palavra você tem, mas a competência para ler esse texto muda em relação a outros textos. Ainda a gente pode pensar numa terceira situação como uma notícia que fala sobre, infelizmente, como acontece até com certa frequência, que fala sobre o desabamento de casas em razão de alguma catástrofe ambiental, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no início do ano passado. Esse tipo de leitura exige de você a habilidade de ler, identificar, reconhecer uma palavra, mas isso vai se mostrando de maneiras variadas. Então, uma competência é um saber fazer. Então, o que eu quero que você entenda? Você precisa demonstrar na prova de linguagens 30 habilidades dentro de 9 competências. Então, competência é um saber fazer e habilidade é um saber. A gente ainda pode explorar isso um pouco mais quando a gente pensa, por exemplo, na metáfora. Você sabe conceitualmente o que é metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem em que se dá a relação entre duas ou mais palavras para que se alcance um novo sentido. Mas você é competente para ler uma metáfora em uma prosa literária, em um conto, em uma crônica, num poema ou até mesmo em uma campanha publicitária? Então, é preciso que você tenha um saber, e é exatamente aí onde entram alguns conteúdos do seu ensino médio que você estudou em língua portuguesa. Figuras de linguagem é um exemplo disso, para que você demonstre habilidades e competências. Tá claro? Será que eu me fiz entender? Então vamos lá resumir essa história. Competências são formas de você demonstrar que sabe fazer algo. E habilidades são os saberes necessários, as ferramentas, as informações, os conhecimentos necessários para você demonstrar isso. Ok? Então veja bem. Nosso primeiro passo aqui é entender essa diferença. E se você me compreendeu, vamos avançar entendendo cada uma das 9 competências, certo? Então, pega o seu caderno, anota as coisas que eu vou dizer, para sintetizar toda essa descrição de competências que o Enem traz a partir de uma matriz de referência.
Então, o Enem tem uma matriz de referência, ou seja, um documento que é a referência para você entender como se preparar para essa prova, né?